Olá, querido ouvinte, está começando Cine Poeira, um podcast onde falaremos sobre algumas pérolas do cinema de gênero. Nesse primeiro programa, O Vingador, Murphy's Law, de 1986, dirigido por J. Lee Thompson, com Charles Bronson e Kathleen Whitmore. Eu sou Luiz Campos, eu estou aqui com meus amigos Ronald Perrone e Oswaldo Neto. Alguém poderia fazer a sinopse deste filme magnífico, esta pepita oitentista da carreira de Bronson a Cannon? O Vingador, temos o Charles Bronson, que é o Jack Murphy, que é um policial veterano, está em uma situação assim meio diferenciada na vida, né? Ele está tentando resolver um caso de um assassinato que envolve tráfico, mafiosos, etc. Mas ao mesmo tempo ele está numa situação meio depressiva, que a mulher dele o abandonou, virou uma stripper, e para resolver isso ele encontrou refúgio na bebida, né? E além de frequentar o bar que a ex-mulher dele tira a roupa numa plateia masculina bem animada. E daí temos também uma trama paralela sobre uma misteriosa mulher, que a princípio a gente não sabe porquê, mas ela está eliminando algumas figuras chaves da cidade, como policiais e juízes, e o Jack Murphy também está nessa lista dela. Então, ela acaba incriminando o Jack Murphy, o nosso protagonista, por um crime de assassinato. Ele acaba preso e algemado a uma garota, uma ladra de carros, que já teve uma participação anterior na trama e vai ter uma importante participação daí para frente, porque os dois conseguem escapar da prisão, e agora, enquanto é perseguido pela polícia, ele precisa provar sua inocência e descobrir o responsável, no caso a responsável, por incriminá-lo antes que seja tarde demais. Também sobre a história, né, é bom, assim, ele vai falar um pouco disso aqui mais na frente, mas o filme, ele acaba se tornando, né, para o nosso prazer, a gente que é fã dessas coisas oitentistas, um buddy movie, só que com um véão com uma garota bem mais jovem, né, uma garota das ruas, e toda vez que ela fica soltando xingamentos, é muito xingamento criativo, né. Ela é um personagem que tem que chama a atenção do espectador pela personalidade dela, né? Sim, e cabe destacar que são facilmente alguns dos piores xingamentos que eu já vi alguém escrever num roteiro. Mérito total pra Kathleen Whitmore, porque ela conseguiu dar alguma dignidade àquilo. Uma atriz menor, eu acho que não conseguiria. Eu preciso ressaltar que eu não sei exatamente os xingamentos que vocês estão falando, porque, como eu falei antes da gente começar a gravar, vocês assistiram no áudio original. Eu assisti dublado pela Herbert Richards. Os xingamentos também são bem preciosos nesse sentido, mas no bom e velho português. Nossa, ela fala uns troços que traduzindo fica uma coisa tipo assim, seu catarro de burro. É como se fosse um moleque de tipo 11 anos americano tentando ser ofensivo, sabe? No português tá mais ou menos nesse sentido. Eles falam muito, vai roçar uma ostra, seja lá o que isso significa. Notoriamente para tentar baixar pra não ficar muito pesado pro público lá da época, né? Os faladores tentaram meter um monte de fucking, essas coisas assim, né? Eles tentaram ser criativos nas ofensas que ela manda. E, aliás, também tem uma quantidade considerável de ofensas homofóbicas, tanto por ela quanto pelo Bronson, esse filme. Ele também chama ela de sapata, né? Só não tem piada racista, mas assim, homofóbica. O resto. Nossa. E principalmente machista, né? Muito. Eu acho que é o personagem mais misógino que o Bronson fez nesse período, ou talvez de toda a carreira, talvez. O racismo deixava pro filme seguinte, que foi o Kinget, né? Exatamente. E um pouquinho também no Desejo de Matar 4, mas a gente fala depois. O lance é o seguinte, esse filme, ele é dirigido pelo J. Lee Thompson, né? J. Lee Thompson, aqui pro ouvinte que não tá familiarizado com o nome, ele, assim, especialmente no começo dos anos 60, a carreira dele atingiu um auge. Ele dirigiu Os Canhões de Navarone, que tem Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, que foi um dos filmes mais caros da sua época, um filme de quase 3 horas, um épico de guerra, muito bom, inclusive. No ano seguinte, ele dirigia Círculo do Medo, que foi refilmado como Cabo do Medo, né?
Quer dizer, o título em inglês é o mesmo. Aqui no Brasil ficou Círculo do Medo, e nos anos 90 o remake com o Scorsese, com o De Niro, né, ficou Cabo do Medo. A versão original é dirigida por ele, o Thompson, tem Gregory Peck e Robert Mitchum, belo filme. Trilha sonora de Bernard Herrmann, parceiro de vários clássicos do Hitchcock, como Psicose. E ele tem uma carreira bastante digna, mas ao longo das décadas, a popularidade dele deve ter caído e tal, ele virou um grande parceiro do Bronson, né? Eu acho que ele foi o diretor que mais trabalhou com o Bronson, se não me engano foram 9 filmes, tanto nos anos 70 quanto já na fase Canon, nos anos 80. Foi um casamento perfeito, né, entre ele e o Bronson. O Bronson fez, nos anos 80, 13 filmes. 7 foram dirigidos pelo J. Lee Thompson. Então é uma parceria que deu muito certo nesse período. Exatamente. Antes de O Vingador, eu sei que eles trabalharam nos anos 80, tô falando, eles já tinham feito o Justiça Selvagem e também uma pérola da Canon com o Bronson, que é o 10 Minutos pra Morrer, né? Que é facilmente um dos melhores filmes do Bronson naquele período. Talvez o melhor filme do Bronson, eu gosto muito desse filme. Acho que é o melhor filme dele dessa década. Olha, não é, porque nessa década ele também fez Desejo de Matar 3, que é um dos melhores acontecimentos, eu não digo nem filme, um dos melhores acontecimentos da história da humanidade. Então, poderia ser se não fosse por esse pequeno, monumental detalhe. Por essa pedra no meio do caminho, né? Mas tirando os filmes da série Desejo de Matar, eu acho que é unânime entre nós três que o 10 Minutos para Morrer é o melhor. Sim. Mas o Vingador, o Murphy's Law, não tá muito longe, não. Eu achei um grande filme. É um filme de qualidade, né? Você vê que tem todo um aparato, né? Um orçamento. Realmente é um filme da Canon, né? Feito para cinema, né? Você vê que é filme de cinema, não é um direct to video, pensando no mercado de vídeo. Não, é um filme de cinema mesmo, um filme robusto, é um filme que tem produção, um filme que tem empenho. Tem cenas de ação também que são muito bem executadas, né? Especialmente o final, é muito bom. E o filme vai indo, né? Eu só acho que o filme poderia ter uns 5 a 10 minutos menos para ficar ainda melhor. Mas eu achei de boa. Esse eu gostei bastante. O J. Lee Thompson, ele nem sempre acerta o ritmo dos filmes dele, eu acho. Eu gosto muito dele, mas eu acho que eventualmente ele faz uns filmes em que demora pra acontecer uma coisa realmente maneira, mas esse filme eu achei que ficou bem redondo. O J. Lee Thompson, ele não é aquele diretor-autor, né? Ele é mais um artesão que pega roteiros e trabalha em cima deles visualmente, né? É o diretor matador de aluguel. Ele atira muito bem, mas não deixa muito rastro. Ele não tem uma assinatura. Alguns roteiros melhores resultam em filmes melhores, alguns roteiros mais problemáticos ele acaba influenciando no ritmo dos filmes dele. Mas como diretor de ação, ele é bem competente. Ele é o chamado journeyman, né? É o que chamam, né? O operário muito bom. Um cara que é muito bom no que faz. E não é para menos que os caras da Canon confiavam nele, né? O Gon e o Globos, para fazer esse tipo de produção, né? Sabiam que ele não ia estourar orçamento nem nada, até por da experiência dele. E também sobre a questão do ritmo, também é uma coisa que eu quero frisar também, que o filme foi editado por um Peter Lee Thompson, que é o filho dele. O pessoal da Canon confiava nele, e assim, parece que ele só fez filme com o Bronson, mas ele fez outros filmes para Canon também, sem o Bronson, como O Embaixador, com o Robert Mitchum e o Rock Hudson. E ele também fez o petardo Os Aventureiros do Fogo, de Chuck Norris e Louis Gossett Jr., que é aquele tipo de tranqueira que só a Canon pra deixar rolar. Nenhum outro estúdio pegando aquele roteiro e dizendo, não, tá maneiro, vamos botar dinheiro sim, vamos viajar aí pra América do Sul, pro México, sei lá, pra fazer essa desgraça. E ele dirigiu um dos meus filmes de infância, que é Nas Minas do Rei Salomão, que eu acho melhor que Indiana Jones, eu não me importo, pode vir aí todo mundo, George Lucas, Spielberg é o caralho, é J. Lee Thompson, com Richard Chamberlain, Sharon Stone, Jonathan Rhys Davis, tá ligado? Quem discorda de mim tá errado, eu não estou disposto a ceder, né, esse argumento. E também teve uma sequência, né? Sim, a sequência, se não me engano, se chama A Cidade Perdida do Ouro, mas quem dirigiu não foi ele, eu não lembro o diretor agora. Eu gosto desse filme também, o Henry Silva tá maravilhoso de figura religiosa asteca, não sei exatamente qual que é a etnia daquele povo, que tem um detalhe que é muito curioso. Nesse filme ele vai encontrar o irmão dele, o Alan Quatermain. E o irmão dele, no filme,
é interpretado por um ator que eu não lembro o nome agora, mas que na vida real era o marido do Richard Chamberlain. O que torna a cena do reencontro deles especialmente interessante quando você vê sabendo disso. Eu não sabia. Nossa, rever essa cena agora do reencontro deles sabendo disso. O marido do Chamberlain tirando de papel. Porque eu sempre achei, nossa, como é afetuoso, como é carinhoso. Não é à toa que ele demonstra mais química com o irmão do que com a Sharon Stone. Mas esse é outro papo. Ainda, voltando aqui aos anos 60, né, me lembrei de um suspense muito bom, dirigido por Jeremy Thompson, que é chamado, se não me engano, o Return to Ashes, De Volta às Cinzas. Tem a Ingrid Turning, Samantha Iga e o Herbert Long. É um suspense de primeira. É um filme pouquíssimo conhecido. Bom, só pra gente focar um pouco também nele no Bronson, nos anos 70, ele dirigiu O Grande Búfalo Branco, que aqui no Brasil eu sei que é um filme que teve bastante popularidade, né? E é um filme bem interessante mesmo. Um faroeste com uma pegada ligeiramente sobrenatural. É um faroeste de horror, né? É um filme que veio naquela onda pós-Tubarão, sabe? O Dino De Laurentiis não só aproveitou isso uma vez, mas aproveitou mais duas. Porque ele fez King Kong, 76, fez Jorca e fez também O Grande Búfalo Branco. Mais um do Bronson que ele fez também foi o St. Ives. Vocês já assistiram esse? Que o Bronson é um escritor. É muito legal. É um filme menor, mas é um bom filme. E é o Bronson... Porque o Bronson... vamos falar agora um pouco mais dele. O Bronson ele é um cara que ele se especializou ao longo da carreira dele, especialmente nos anos 80, mas até mesmo antes disso, em interpretar umas figuras com um passado marcante, né? Umas figuras que são de poucas palavras, que geralmente passaram por algum trauma, por alguma perda. Mas, eventualmente, ele fez alguns tipos que eram um pouco mais bem-humorados, assim. E o St. Ives explora mais esse lado mais charmoso do Bronson, assim, uma fazenda um pouco mais leve dele. Eu acho bem interessante, assim. Tem um elenco de personagens assim, que foi bem bacana também. Quem não conferiu, eu acho que vale a pena. Tem, inclusive, uma breve participação de Jeff Goldblum e do Robert Englund, como uns bandidinhos que vão tentar matar ele. Eu gosto. Jeff Goldblum, que vale frisar, também tá no Desejo de Matar Um. Sim, ele estupra a filha do Bronson no Desejo de Matar Um. A vingança só veio anos depois em St. Ives. E falando no Bronson, o Ronald já destacou que a vida do Bronson é uma porcaria nesse filme, né, no Vingador. Ele é alcoólatra, ele tá separando da mulher, a mulher dele virou stripper, o trabalho dele tá terrível, a relação dele com os colegas é uma porcaria. O filme abre com ele saindo do mercado e o carro dele é roubado pela personagem da Catherine Whitmore, a Arabelle McKee, nome lindo. Quando ele vai prender ela, ele ainda toma um chute nas suas partes baixas. Tudo tá dando errado na vida dele, não é mesmo? O Bronson, nesse filme, ele faz o típico papel durão de sempre dele, né? O cara durão que, não importa a situação, ele vai com firmeza. Mas ele tem esse lado frágil que não é tão habitual dele, não é tão explorado. Às vezes às vezes não é, mas nesse filme ele tem esse lance muito específico da mulher, da bebida, de se colocar nessa situação de corno manso. De corno manso que vai assistir as performances da mulher fazendo stripper. Não é algo que, hoje em dia, uma pessoa namorar com uma stripper, eu não vejo problema nenhum. Se eu me apaixonasse por uma stripper, eu não teria problema nenhum dela ser stripper. Para aquela época é uma coisa dura para ele, né? Porque tem esse lado do machismo, né? O machismo é muito forte nesse filme. E é uma característica muito forte na construção do personagem do Bronson, né? E é uma característica muito forte dos filmes de ação dos anos 80, né? O tipo de coisa que a gente vê nesse filme que hoje não passaria em filme algum, né? Já teria dono de estúdio barrando essas coisas. Corta essa fala aqui, essa piada aqui, não tá legal, essa piada é homofóbica, essa piada é machista, coisa e tal. Mas a gente tem que ver, né, como esse tipo de coisa tudo, como produto daquela época. E assim, é divertidíssimo. É simplesmente muito divertido assim, pra gente, né, que consegue separar as coisas. É um prazer, é um deleite. Exato, e o filme também nem se preocupa em ficar julgando muito esse comportamento dele. Há talvez uma transformação com a relação que ele estabelece com a moça no decorrer da trama, que talvez diminua um pouco, amenize um pouco esse lado machista dele. Mas em nenhum momento o filme foca em querer terminar o filme com ele transformado, né? Ele termina tão misógino como começou. Isso não importa. E isso faz parte da época mesmo. O roteiro desse filme é por
Gail Morgan Hickman. Esse roteirista ele foi produtor e roteirista de muitas séries de TV. Crime Story, que era uma série com o saudoso Dennis Farina. Ele veio a trabalhar numa série chamada Mancuso FBI, Mancuso FBI, não sei se chegou a passar no Brasil, com Robert Loggia. Ele trabalhou na série do The Flash dos anos 90, que ele produziu também. E uma série que eu achava interessante, chamada The Sentinel, né, ou Sentinela, não sei se também chegou a passar aqui na televisão. E ele no cinema, depois desse filme, ele acabou pegando amizade com o Bronson e ele fez o roteiro do Desejo de Matar 4, Operação Crackdown. E eu tenho a impressão que ele, ao fazer o roteiro desse filme, ele deve ter ido pra VM pedir, sei lá, uma porção de ovo de codorna e um conhaque, porque, meu Deus do céu, esse filme, ele, embora seja um filme americano, ele toca em tantos pontos do macho latino que eu fiquei, assim, chocado. A vida do Bronson é uma canção brega. Policial, divorciado, alcoólatra, depressivo, e casou com uma mulher que largou ele pra ser stripper, né? E ainda morar com o gerente, né? Ainda mora com o gerente, ainda tem isso, abandona ele. E ele fica acompanhando ela, ele fica seguindo ela. Ele tá lidando, tipo, muito mal com a coisa toda. E tem um momentinho do filme, inclusive, porque o filme tem, antes de cair na trama principal, né, que é dessa mulher que tá matando pessoas, né, ao redor dele e tal, e que vai incriminar ele lá, né, no assassinato, ele tá indo, pouco depois dessa cena inicial, que tem essa coisa da tentativa do roubo do carro dele, que a menina acaba escapando, né, das mãos dele, você vê ele chegando numa cena de um crime, de uma prostituta morta, se não me falha a memória. E ele tá conversando com um amigo dele, que é feito pelo Robert F. Lyons. E o amigo dele tá falando sobre a vida sexual deles. Que a noite passada foi incrível, que a mulher não parava e que não sei o quê. Aí ele tá tipo, pô, cara, você quer que eu quero ouvir as tuas histórias, rapaz? Você acha que eu quero ficar ouvindo isso agora? Tipo, isso é o caminho de ver o corpo. E vale ressaltar que a foto da ex-mulher do Bronson fica na cabeceira dele em todo momento, né? Ainda tá lá. Só faltava tocar Valdir Soriano, assim, só faltava tocar um Paulo Sérgio nas cenas dele em casa, tomando seus gorós, assim, né? Com seu terno surrado, né? Refletindo sobre a porcaria de vida que ele leva. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que o tal lugar lá que a esposa faz a ex-esposa faz os shows de strip é um restaurante chinês, né? Madame Tong. E pelo visto é lá em Chinatown mesmo, né, cara? É um negócio sublime. Só os anos 80 para ter um restaurante chinês com um show de strip. É um local bem frequentado. Eu que não como yakisoba de lá. Mas o filme, vamos falar um pouco sobre a vilã. A vilã é vivida por Carrie Snodgrass. Eu peço perdão se eu estiver errando na pronúncia do nome dela. Ela, em 1970, ela fez um filme chamado Quando Nenhum Amante Resolve, dirigido por Frank Perry, que ela concorreu ao Oscar de melhor atriz por esse filme, infelizmente ela não ganhou. Eu descobri que ela foi parceira do Neil Young, eles tiveram até um filho juntos. Me parece que ela ficou muito tempo afastada, ela estava voltando para a indústria. Eu vi que ela também fez, em 85, um ano antes desse filme, ela participou de Cavaleiro Solitário, do Clint Eastwood. Nos anos 90, ela interpretou Ruby em Garota Selvagem, de John McNulty, com Neve Campbell, Denise Richards, Matt Dillon e Kevin Bacon. Um daqueles filmes que não dá para você ver ao lado dos seus pais, não é mesmo? Ela faleceu, infelizmente, em 1º de abril de 2004, uma falha cardíaca enquanto esperava um transplante de fígado. E tem que falar, ela é facilmente, nesse filme, uma das melhores vilãs da carreira do Bronson. Ela é uma psicopata, assim, olha, daquela de se bater palma, ela é genial. E ela é fria, ela tem uma presença cênica maravilhosa, assim. E ela ainda é uma mulher bonita, mas ela mesmo é meio assustadora, né? E o que vocês poderiam falar sobre a personagem, assim? Tem algum momento pra vocês que se destacou? Se você reparar, ela não tem tanto tempo de cena assim no filme, não. Ela tá sempre presente em algumas coisas, mas o tempo de cena dela é bem relativo no filme. Mas você vê, quando a interpretação é tão marcante como a dela, você sente a presença dela mesmo que ela não esteja lá. Inclusive naquelas cenas onde mostra como se fosse alguém vigiando e tal. Você sabe que é ela. E ela tá espetacular. Ela é facilmente uma das melhores vilões de toda a filmografia do Bronson. E, me permita dizer, dos anos 80, fácil. É uma personagem que não entra na lista de grandes vilões dos anos 80 por alguma falta de visão de muito da galera que vê filme de ação.
Aí o pessoal fica focando mais em vilões do sexo masculino, né? Grandes vilões. Mas se esquece dessa figura que é sensacional. Ela não tá por brincadeira, não. Ela não é aquela vilã que tem meia hora de conversa antes de matar alguém. Não é. Eu acho muito marcante quando ela surge em cena, né? Ela parece ser uma mulher comum, uma mulher normal, assim, nada leva a crer que ela vai virar uma psicopata, uma assassina fria. E na primeira morte dela, primeiro assassinato dela, ela faz o detetive que arranjou os endereços, a lista, né, dos alvos dela, ele faz ele abrir a boca, faz ele falar, fala igual você fala pro dentista. O cara abre a boca e fala, e toma um tiro nos miolos por dentro da boca e vai pontuando, né? Toda vez que ela aparece, ela mata com uma frieza. E isso é fascinante, né? Você vê logo naquela primeira cena, né? Que ela não tá pra brincadeira. Já é uma apresentação, né? Ela vai lutar pra fuder o filme todo. E feito, ela faz um baita estrago. Só por toda a escalada de coisas que acontecem ao Bronson, né? Sim, o filme tem muitas coisas acontecendo, assim, são várias mini-tramas. Tem o Bronson e a menina na relação deles, fugindo da polícia, tentando ver sua inocência. Tem um lance com os traficantes, que o Bronson vai atrás deles, achando que eles que armaram pra ele. Mas, ao mesmo tempo, você sente a ameaça dela permeando o filme inteiro, não importa em qual situação esteja. O Bronson tá investigando essa morte, né, dessa prostituta. Ele desconfia que tem ligação com o irmão de um mafioso vivido por Richard Romanus. Richard Romanus, eu peguei aqui algumas coisas sobre ele. Ele fez Caminhos Perigosos, do Scorsese, em 73. Ele dublou Heavy Metal, Universo em Fantasia, de 81. Ele tá em Estranha Paixão, de 83. De Matthew Chapman, com Peter Coyote. E ele também participou de Oscar, Minha Filha Quer Casar, de 1991. Ele é um traficante, mas obviamente que ele se define como um importador, como diz na cena em que o Bronson vai interrogá-lo no restaurante enquanto ele está jantando com sua mãe. Inclusive nessa cena que aparece aquela coisa, o nome do personagem se chama Jack Murphy, né, o personagem do Bronson. Aí ele fala, você conhece a Lady Murphy? Tudo que pode dar errado vai dar errado. Aí ele diz, eu só conheço a Lady Jack Murphy. Não mexa com Jack Murphy. Adoro. É uma das melhores frases do filme. Com certeza. O que acontece? Essa personagem, a Joan Freeman, que é a personagem da Carrie Snodgrass, numa dessas noitadas que o Bronson vai ficar ali, né, basicamente implorando para sua esposa voltar, ele segue a esposa até o apartamento. Ele não sabe, ele estava sendo seguido pela Joan Freeman. A Joan Freeman nocauteia ele e mata a ex-mulher e o atual namorado. E faz as evidências parecerem que o próprio Bronson matou num ato de ciúmes. Ele vai preso e na cadeia ele encontra a menina que tinha roubado o carro dele, que tinha prendido na cena anterior. Com toda sua malemolência, ele foge da cadeia com a menina, numa cena fantástica que evolui para eles indo até o teto, lá o telhado lá da delegacia, né, pra roubar o helicóptero, e onde eles caem numa casa, que eu descobri que é a mesma casa usada em um dos Sextas-feiras 13, acho que foi no Sexta-feira 13 parte 4, onde tem uns caras que tem uma plantação ilegal de maconha. E a partir daí começa esse filme que é quase que uma versão mais B do 48 Horas, né? Com o Bronson e a menina. Tanto é que no pôster original do filme, o destaque são os dois, né? Sim. Eles correndo algemados, se não me engano, na Bela Arte. E a menina, como a gente já comentou em algum momento, a Catherine Whitmore, ela ainda era uma novata, ela tinha feito um ano antes ou dois o filme, acho que foi 3 anos, acho que é de 83, um clássico do cinema em casa, que é Uma Escola Muito Especial para Garotas, que tem Matthew Modine, que tem a Betsy Russell, que era um filme muito desconfortável de se assistir também, na frente dos familiares. Tenho recordações bem vívidas desse filme, porque por uma época o SBT passava esse filme sem censura, de tarde. Bons tempos. Em toda a sua glória. E eu queria destacar alguns outros trabalhos dela aqui. Não sei se vocês conhecem mais. Esse filme, Óleo de Lorenzo, de 92, de George Miller, com Nick Nolte e Susan Sarandon. Ela fez A Cor da Noite, de 94, de Richard Rush, com Bruce Willis e Jenny Martin. Ela também participou de séries Plantão Médico e Gilmore Girls. E ela também participou do Matador de Aluguel. Verdade, ela é uma das bartenders do bar lá que o personagem trabalha. Ele fica, inclusive, nu na frente dela. Não sei se vocês lembram dessa cena. Sim. As mulheres lembram, com certeza. E também uma coisa que a gente lembrou, né, um pouco antes da gravação, conversando,
é que o Robert F. Lyons, que faz o Art, né, que é o parceiro do personagem, amigo do personagem do Bronson, ele fez o Despertar dos Mortos de Jorge Romero, é um dos personagens de destaque no filme. Maravilha, classicaço do cinema de horror, né? Deixa eu voltar um pouco a falar dela, da moça. O nome dela é Arabella no filme. Que é dessas personagens assim meio falastrona, né? Que o roteirista botou muitos palavrões, que a gente já comentou. E que ela vai encher o saco do protagonista, né? O filme todo. E também do público, dependendo de como você enxerga essa personagem, né? Porque é bem um contraponto, né? Do protagonista. Bronson todo, durão, e misógino. E ela totalmente falastrona, sem parar e enchendo o saco dele. Um buddy movie. Exato. Só que colocar essa menina jovem, né? Essa menina, no lugar do Joe Pesci. Aos poucos ela vai ganhando um contorno mais forte, né? E a gente acaba simpatizando por ela. E assim como o próprio personagem do Bronson. E depois ainda tenta fazer com que ela tenha uma quedinha, né? Exato. Eu gosto, inclusive, falando dessa coisa do flerte, tem duas cenas. Tem uma que ele tá fazendo a barba e ela fica ali olhando pra ele, esquisitíssimo. E tem uma outra que eles estão lá tomando um café e tal, né? Ela faz um sanduíche pra ele. Aí ela fala, sabe, dizem que esses policiais têm todos, né? Um pau muito pequeno, né? Uma coisa bem assim, bem bonita, né? Eu não. Eles trocam a arma pelo pau, né? Como se a arma compensasse uma deficiência fálica aí. Exatamente. Que o Bronson diz que não é o caso dele, uma coisa assim, ela jura? Então prova, ela fala. Então prova, é mesmo. Eu fiquei, nossa, cara. Vocês não podem, cara. Eu queria saber o que passou com essa gente pra olhar pra essa cena e falar assim, não, tá aparelho. O Bronson, claro que, sabe? O público vai comprar super esse romance deles, né? Eles brigam o tempo inteiro, a mulher notoriamente, né? É só uma menina que é 45 anos mais jovem do que ele, só. Só isso. Super, extremamente, assim, parelho. Bronson, nessa época, ele tava com 65 anos quando fez esse filme. Mas, assim, uma coisa que é muito notória nos veículos dele pra cama dessa época, que, de maneira geral, não só os filmes da Cano, mas quase tudo que ele fez nos anos 80, ele interpretava uns personagens que eram escritos para um ator, assim, uns 20 anos mais novo que ele, pelo menos. E é muito engraçado porque essa personagem, ela é jovem, ela é extremamente agressiva, ela não é nem um pouco simpática, ela acaba sendo muito... Eu me diverti horrores com a atuação dela. Eu acho que uma atriz menos carismática, menos talentosa, não teria conseguido fazer aquela menina render tanto, né? Aliás, uma curiosidade interessante, ela fez os comentários do filme no Blu-ray. E uma coisa que ela comentou é que quando ela pegou o papel, o J. Lee Thompson e mais um produtor, eles sentaram com ela para explicar para ela como ela deveria trabalhar com o Bronson. Como ela deveria fazer para eles poderem ter uma relação amigável. Aparentemente o Bronson e ela se deram bem. O Bronson, que não era a pessoa mais simpática do mundo, né? Ele basicamente lia as frases dele e voltava pro trailer, assim, não tinha muita conversa, beirava realmente a antipatia. E, de fato, eles têm uma boa química, assim, embora notoriamente a relação fique muito mais pai e filha do que essa coisa forçada de o policial mais velho que, de alguma forma, acaba encantando a jovem, que não funciona nem um pouco, mas é engraçadíssimo de você ver, né? De fato, eles trabalham bem juntos. E ela é muito importante para as reviravoltas que a trama vai dando, né? Do personagem dele gradativamente conseguindo descobrir, né, o que raio está acontecendo, né, e quem está tentando incriminá-lo, não é mesmo? Eu gosto muito, por exemplo, da cena e vai ele e a menina na casa do mafiosão lá, tá cheio de policial corrupto ali fazendo a segurança da casa, e ela vai seduzir um dos caras ali. Eu gosto muito dela nessa cena, assim, acho que são os momentos que ela mais se destaca no filme pra mim. Ela servindo de isca pro Bronson poder se infiltrar na mansão do sujeito. Na cobertura, né? É a cobertura, é uma penthouse. Penthouse? É um prédio. É um prédio. Mas eu fiquei com a impressão que é tudo dele. Não. Ele mora na cobertura do prédio. Que culmina com uma cena onde ela pega uma caixa de pizza que os caras estavam comendo, né? Depois de render os policiais que estavam na portaria. Ela sobe com uma caixa de pizza vazia e tem um revólver dentro. Eu gosto muito da evolução daquela cena. Achei que foi muito inventiva. E tá lá dentro, lá, o personagem lá, o Robert Vincenzo, lá com uma prostituta, imagino. E o Bronson lá, quase pronto pra estourar o sujeito. Ele cai em pranto. Eu gosto muito da cena. Eles vão lá,
ele começa a falar com o cara, apontar a arma, e o cara cai em pronto, não fui eu. Ele tem momentos que o ator, eu acho maravilhoso, o Richard Romans, ele se encolhe, parece uma criança, apavorado, achando que vai tomar um balaço do Bronson ali. Chega a dar um pouco de dó, porque, coitado, ele é só um traficante de cocaína perigoso, cujo irmão, um cafetão que mata prostitutas, e a gente não comentou, né? Que o Bronson mata o irmão dele, que é o responsável pela morte, né? Que ele tá investigando no comecinho do filme, depois de matar um policial e uma pobre de uma aeromoça. É só um sujeito com uma história familiar complicada, né? Que nunca matou a mulher do Bronson, dessa vez, não é mesmo? Um mafioso que não matou a mulher do Bronson, poxa, é uma raridade. O uso de violência do Bronson nesse filme, inclusive, é uma das melhores. Aí tanto é que a personagem da garota, né? Da Arabella, ela disse, olha, eu detesto dizer isso, mas eu acredito que ele tá falando a verdade. Sim. Ela fala isso. Porque realmente não tem como, o cara tá mentindo, fazendo aquele mico todo, né? Porque o Bronson já tava fazendo uma roleta russa com ele, né? O cara tava isso. pagando pra não morrer. Porra! Se ele fosse matar o cara ali, ia ser de raiva somente, né? E vamos falar dessa questão, né, dessa corrupção policial. Nos primeiros 15 minutos do filme, né, fica estabelecido que, fora esse amigo que ele tem, o Art, né, que é visto pelo Robert F. Lyon, ninguém gosta do Bronson naquela delegacia. Tem um policial, inclusive, que é vivido por James Louise, o Ed Ryan, que ele já chega fazendo piada, né, que ele foi lá ver o espelho da mulher dele. E tem um momento quando o Bronson é preso, né, pela suspeita de ter matado a esposa, ele fica fazendo lá vários comentários e tal, de tudo, que foi ele. E você descobre depois que esse cara, ele tá na ficha do bandido do Richard Romanus, do Robert Vincenzo. Ele é corrupto também. É muito engraçado, né? Parece até algumas pessoas, né, da política brasileira aqui, né? Fica posando ali de tipo de homem honesto da areia, mas na verdade tem um dinheirinho por fora ali, né? Figuras obscuras, né? Ajudando a complementar aquela renda, né? Que o salário de policial não compensa. É elogiar o final, né? É uma sequência de ação bacana, né? Que acaba resolvendo as duas coisas. O lance do mafioso, né? Do Vincenzo e o da Freeman. Ela é tão ruim, ela é tão perversa, que mata até a agente condicional dela. Essa cena eu queria comentar. A cena aparece quando o Bronson finalmente descobre, né, quem é a pessoa. Você descobre que essa mulher, a Joan Freeman, que foi uma mulher que ele prendeu anos antes, né? 10 anos antes. 10 anos antes disso, ela tinha matado uma pessoa, ela foi presa, ela tá em condicional, a agente dela de condicional tá com ela, e ela tá pegando um ferro ali. Eu não imaginava que a atriz fosse tão forte. A mulher tá num shape ali, pegando lá aqueles halter, falando com a mulher, de frente pro espelho, como todo bom psicopata dos anos 80, né? Todos eles malhavam no apartamento, né? De frente pro espelho, uma característica que se perdeu um pouco no cinema de psicopata, né? Nos últimos 30 anos, eu acho. E, cara, quando eu vi ela ali, com aquela roupa de malhar, os bíceps daquela, eu pensei, cara, ela tinha que sair na porrada com o Bronson em algum momento. Eu acho uma pena que não tenha uma ceninha deles trocando supapos, porque, olha, ela ia dar trabalho, viu? Se Bronson fosse 20 anos mais jovem, poderia ter rolado essa cena, mas... Mas ele ali tava dando soco na cara e derrubando os outros como se ele fosse um menino, né, rapaz? O Bronson é uma pesada. Inclusive, ele age de violência com a Arabella várias vezes, né? Uma cena de soquinho é diferente de uma cena de briga mesmo, né? Lembra do Kinjit? Tem umas 2 cenas de porrada ali do Kinjit lá, o velho lá chuta no saco e bate na cara e dá golpe de judô, porra. Mas nessa época, assim, cabe dizer que apesar de ele estar velho, o Bronson tá muito bem fisicamente, assim, ele tá correndo bem, assim, ele não tá acabado não. Notoriamente ele manteve uma rotina saudável ali, né, ao longo da vida dele, pra poder... Um ano antes ele fez uma breve cena sem camisa no Desejo de Matar 3. Ele faz flexão, você vê que o velho já tá com, já tá com a carcaça. Nos anos 80 ele ainda mantinha um físico, nos anos 90 é que a gente percebe que ele envelheceu bem, né. A virada dos anos 80 pros 90 foi cruel pra ele. Foi quando ele morreu, a Jill Ireland, né? Que, aliás, é coprodutora desse filme. Exato. Tem uma entrevista com o Danny Trejo que ele disse que depois que ela morreu, ele envelheceu, tipo assim, uns 10 anos, assim, poucos dias. Foi um baque muito pesado pra ele. Ele era louco por aquela mulher. Ele prezava muito, tanto que ele era muito frustrado quando as pessoas reclamavam da atuação dela, né? Ele nunca mais trabalhou com o Walter Hill, porque o Walter Hill cortou várias cenas da Jill Ireland do Love Rua e chegou a comentar na cara do Bronson que achava ela uma atriz fraca, né? E melou
qualquer chance do Bronson trabalhar com ele de novo. E ele queria, né? O Walter Hill tinha gostado de trabalhar com ele. O Bronson, apesar da fama, ele é um puta ator, né? É um dos maiores atores, pra mim, de todos os tempos. Uma presença muito marcante, né? Tem um filme dele que é o Renegado Impiedoso, Chatos Lentos, do Michael Winner, o primeiro filme dele com o Michael Winner. Nesse filme, praticamente, ele entra mudo e sai calado. Ele só tem uma falinha no começo do filme. O resto do filme é a porra da presença física dele. É o olhar. Se você dizer que esse cara não é um baita ator, você não sabe porra nenhuma da atuação, velho. Acho que o Bronson ficou muito marcado com esse cinema, pelo menos aqui no Brasil, com o cinema que ele fez nos anos 80, que era o que mais reprisava muito na televisão nos anos 90 e tal. E as pessoas cresceram vendo muito esses filmes, em que ele já estava acostumado a fazer esse tipo de papel mais inexpressivo, mais estático, mais estoico, que não exigia tanto de uma performance mais ousada como ele fazia quando ele trabalhou na Europa, ele trabalhou com o Sérgio Leone. Então, as pessoas, quando lembram do Bronson como ator, remetem muito a esses filmes dos anos 80 e às vezes não ignoram o que ele fez antes, que foram atuações brilhantes com grandes diretores do cinema europeu e americano. Nossa, teve... Fala em Michael Winner, né? Mas também tivemos ele trabalhando com o René Clément, teve ele trabalhando também com o Nicolas Gessner, né? Tem um suspense que é muito bom, que é o Alguém Atrás da Porta, dele com Anthony Perkins, né? Sérgio Solima, Violent City, né? Onde ele também contracenou com a Gil Aran e o Terence Savalas. Filmão, Violent City, por favor. Walter Hill, que o Luiz já comentou. Pois é, o Bronson, ele era ele não lidou muito bem com a carreira dele, eu acho. Ele deveria ter buscado, de repente, os papéis mais diversificados, assim. Provavelmente ele estava muito de olho naquela coisa que o público esperava dele nos anos 70, etc. Não que estava rendendo, né, um bom dinheiro para ele, especialmente depois do Desejo de Matar. Após o primeiro Desejo de Matar, que ele ficou basicamente... Trabalhou também com o Richard Fleischer, né, no Mr. Majestic, também é um belo filme. Uma adaptação, se não me engano, de Elmore Leonard, né? Isso. Ele tem umas pérolas, assim, não dá pra dizer que é tudo bom, que é tudo, né, nivelado. Nos anos 80 mesmo, né, que é a fase decadente dele, né? Tem umas coisas ali que é difícil de você assistir hoje em dia. É a fase Canon, né? Nos anos 80 foi basicamente Canon. Foi basicamente Canon. Mas eu também devo dizer uma coisa, dentro do cast da Canon ali, ele foi um dos que se saiu melhor, assim, que pegou projetos mais interessantes. A filmografia do Norris na Canon, por exemplo, me perdoem aí os fãs do Braddock, do Invasão USA, mas eu acho que os filmes do Norris antes da Canon eram melhores do que quando ele entrou pra Canon. O Lone Wolf Mike Wade ele fez quando tava na Canon, né? Foi uma produção independente, né? Ah, foi? Eu pensei que tinha sido um ano antes de ele entrar pra Canon. O primeiro dele foi Comando Delta? Eu acho que o Comando Delta veio depois. Eu não sei se o primeiro primeiro lá dele... para 86, 87. Eu acho que o primeiro dele pra Canon foi o Braddock. Também acho. E foi aquela coisa, né? Ele filmou primeiro o que seria o Braddock 2, aí já filmou ao mesmo tempo que virou o Braddock 1, que era pra ser a continuação, e o 2 virou um prequel, né? Virou um prequel. Que eu acho melhor, assim. Talvez seja o que eu mais goste. A gente tá falando aqui de vilões maravilhosos dos anos 80, né? O Sun Taekyo no Braddock 2 é sublime. Nossa, maravilhoso. É uma pequena reunião, né, dele com o Norris, né? Que ele já tinha tido uma cena de luta nos Bons Se Vestem de Negro, né? Ele tá naquele filme também, e dessa vez ele voltou em toda a sua glória, né, cara? O Sun Taekyo é um dos melhores character actors, assim, dos anos 70, 80. E falando de Bronson, ele tem um papel de destaque no Desejo de Matar 4, né? É um policial. É verdade, um policial corrupto. Mas ainda sobre o Bronson, eu acho que depois, já nos anos 90, alguns diretores perceberam que essa veia mais talentosa dele e botaram ele para trabalhar, né? Por exemplo, o Champagne no Indian Runner, que ele faz o papel do pai, né? Do Viggo Mortensen e do David Morse. Isso, David Morse. Unidos pelo Sangue no Brasil, e embora seja uma participação pequena, ali mostra que o velho estava consciente ainda de que ele podia fazer, né? Infelizmente foi um dos poucos filmes, porque também nos anos 90 ele voltou a fazer uns filmes, né? Donata and Daughter, aquela série de telefilmes Family of Cops, né? Desejo de Matar 5, né? De 90 já? É. Sim, sim. Maravilha.
Eu comparo, inclusive, o Desejo de Matar, a franquia, eu comparo com o Rambo. Do 1 ao 4 é muito legal. O quinto filme... O Desejo de Matar 5 já foi uma produção somente do Menachem Golan. A Canon já tinha acabado, é um filme da 21st Century, um orçamento bem menor comparado aos da Canon, né? Rodado no Canadá e também com vários character actors, né? Várias figuras assim do cenário canadense, né? Como o Saul Rubinek, como o Robert Joy, Ken Welch também está nesse filme. E o vilão é o Michael Parks, né? Um cara que dispensa apresentações aí ao espectador, ao fã de cinema bem curto, né? Tanto é que Tarantino e Roberto Rodrigues colocaram ele no Um Drink no Inferno, e ele depois voltou em outros filmes fazendo o mesmo personagem do xerife, né? Nos Grindhouse, né? Exatamente. Ele, inclusive, também aparece no Kill Bill com o meu personagem, não é mesmo? É, o xerife. Aliás, ele interpreta um papel duplo no Kill Bill. Ele interpreta dois personagens, não lembro um do outro. Sim, é um cara ligado lá à infância da Beatrix Kiddo, se não me engano. Não, ele tá irreconhecível no outro Kill Bill, né? A pessoa não pensa que é o mesmo ator, mas é. Aliás, minto, não foi. Ele tá relacionado com a infância do Bill, na verdade. Eu acho que ele interpreta o padrasto, alguma coisa assim, uma figura paterna do Bill. Eu me equivoquei. A cena de ação do final, como foi já citado aqui, ela reúne o Bronson, a menina, a psicopata, o mafioso, o policial corrupto, mais os dois capangas. Os capangas, né? E os capangas do cara. Exatamente. Eles estão naquela... Eu não lembro o nome do lugar, é um museu, alguma coisa assim, lá em Los Angeles, onde foi rodada cenas do Blade Runner, é a casa lá daquele cientista, né, que os replicantes estão atrás. Ele também é usado na cena final de um filme dos anos 80 que eu gosto bastante, que é O Anjo Vingador, que é o Avenging Angel, que é a continuação do filme Angel, Sedução e Vingança, Inocência e Vingança. Agora não me lembro do título nacional direito. Sedução e Vingança é o filme do Ferrara. Ah, tá certo. Enfim, o primeiro filme se chama Angel. Eu não lembro o nome, é uma série de filmes B. Os dois primeiros filmes eu gosto bastante, né? E esse segundo filme, ele também tem o seu clima que se passa no mesmo lugar, que aparentemente foi um lugar que, inclusive, os responsáveis pelo uso só deixaram filmar a cena se a equipe de produção não levasse nada de beber e de comer. Tem que ser bem cuidadoso para não sujar aquele lugar. O Vingador, na verdade, ele não é um filme assim muito focado na ação, né? Mas esse final, ele tem umas cenas de ação esporádicas ao longo do filme, mas esse final é aquele final para fazer os fãs do Charles Bronson se esbaldarem, né? O personagem do Bronson é aquele tipo de policial que não pensa duas vezes antes de atirar nos bandidos, que é algo que no cinema, repito, no cinema é algo legal de se ver. E fique bem claro, tá, gente? Só pra você ver uma coisa. A gente gosta, por exemplo, de slasher movies, mas a gente não gosta de psicopata com duas mulheres, tá? Isso é uma coisa da ficção, muito bonito. Na ficção pode tudo, vida real, não é maneiro, direitos humanos, beleza? Por isso não pode sair atirando primeiro, perguntando depois, tá errado, tá? Mas essa sequência final, ela é muito boa, ela é bem elaborada, o cenário é bem utilizado, né? E eu destaco também a cena do aeroporto, em que o Bronson mata o irmão do traficante, que é uma cena bem rápida e direta. É uma cena rápida, mas que é bem construída. Bem construída e é muito forte, porque o bandido pega uma refém e dá um tiro na cabeça dela, assim, num piscar de olhos, é muito forte. E o Bronson, de novo, não pensa duas vezes antes de despachar o bandido. Esse filme ele é muito ágil, ele não tem uma contagem de corpos assim altíssima, comparado com os outros filmes do Bronson e tal, mas ele tem sempre alguma coisa acontecendo, uma reviravolta, você tem essa coisa dessa psicopata tramando, matando as pessoas, esse fantasma dela, né, vai perseguindo os personagens ao longo do filme e gerando uma série de situações. Ela mata um grande amigo do Bronson, né, que acolhe eles após a fuga na polícia. Quando eles fogem da polícia, eles caem nessa casa aí, né, que eles estão fumando maconha. E tem a invasão na casa do mafioso, eu adoro os diálogos aqui do filme. E obviamente também esse final acontece porque ela pega a garota de refém, né? É verdade. É outro clichêzão dos anos 80, né? Sempre vai dar jeito de pegar uma mulher ou uma pessoa que é da família do herói de refém.
E vale ressaltar que no final a vilã, ela usa uma besta como arma, né? Que é uma coisa meio diferenciada, né? Em vez de usar armas comuns, ela usa uma besta pra fazer suas vítimas. Tentar, pelo menos. E ela tenta matar o Bronson com um machado depois, quando ele finalmente chega dela, ele se livra dos outros bandidos, do policial corrupto. E quando finalmente chega o confronto, tem um momento que ela pega um machado pra tentar pegar o Bronson. Ela quase ganha a briga, inclusive, hein? Ela faz um rasgo na barriga do Bronson. E ainda tem o final, né? Ela disse assim, vai pro inferno, né? Que ela tá pendurada lá, quase pra cair. Aí ele, primeiras damas. Pra fechar com chave de ouro. Mas a menina também toma uma flechada dessa mulher, né? Ela chega a tomar uma flechada de besta. O Bronson toma aquele rasgaço na barriga. A gente pensa até que a menina morreu. E quando eles estão na ambulância sendo levados, você vê que a menina acorda, xingando pra cacete, usando todo o seu belo palavreado das ruas. E o Bronson diz, sabe, garota, quando a gente sair daqui, eu vou lavar sua boca com sabão. E o resto do corpo também, ele fala. Ah, ele é completa, né? É verdade, olha só, cara. Por que eles faziam isso, gente? É um final muito promissor. Muito promissor. Pena que nunca fizeram Murphy's Law parte 2 pra gente descobrir onde que essa relação, né, foi parar. Que tem tudo pra dar certo, notoriamente. É uma maravilha, esse filme é muito bom. Mas, porra, fantástico. Aquele Domingo Maior de qualidade, da saúde. Eu não gosto de saudosismo, não, mas esse realmente me deixa um pouco nostálgico, porque eu era muito, muito menino quando os filmes do Bronson passavam, assim, então eu não peguei direito o Domingo Maior porque eu tinha que dormir para ir pra escola, assim. Então eu não peguei tantos, assim. O meu primeiro Bronson eu já fui ver com uns 14 anos de idade, porque por acaso passou, eu não lembro se o Domingo Maior ou se foi no Corujão, o Desejo de Matar 4, justamente, que o roteiro é do mesmo, né, roteirista desse filme aí. E foi quando eu me apaixonei pelo Bronson de vez. Eu sempre tive uma relação com o cinema do Bronson desde pequeno, porque meu pai é fanático pelo Bronson, então ele assistia e eu assistia junto. Então eu já tive contato com os Desejos de Matar desde muito pequeno e sempre gostei do Bronson. Agora, esse filme, o Vingador, eu cheguei a ver na época, né, no moleque ainda, nos anos 90, mas eu já não lembrava de nada e foi uma grande surpresa assistir de novo. E me surpreendeu bastante pela diversificada, a história diversificada, pelo personagem dele, com todas as características, a ação, tudo. Esse filme realmente é muito bom, um dos melhores do Bronson dos anos 80. Já que estão falando da relação com os filmes, né? Esse foi um filme do Bronson tardio também pra mim. Eu só cheguei a assistir esse filme quando eu adquiri os DVDs que saíram da MGM, né? Saiu uma caixa com vários desses filmes do Bronson, né? Daí incluiu o Ingite, Mr. Majestic, Mensageiro da Morte e esse. É uma caixa que saiu com esses 4 filmes, né? E eu acabei assistindo somente em DVD, né? E o DVD, ao que parece, né, ele não inclui a dublagem da TV, né? Se você quer assistir esse filme com a dublagem da TV, você vai ter que recorrer aos meios alternativos para poder assistir esse filme com a gloriosa dublagem da Herbert Richards. E vale a pena, viu? O que seria da cinefilia sem os meios alternativos, né, cara? O que seria de nós? Especialmente agora, nesse momento de quarentena, né? De isolamento. Meu Deus. Nossa. Por exemplo, eu tenho o Murphy's Law em DVD. Só que no momento eu não posso ir ao apartamento onde o DVD está. Então... Complete, né, a lacuna, caro ouvinte. Agora, a gente ainda não fez uma cotação para esse filme. De 1 a 5 estrelas. Quantas estrelas vocês dariam para o filme? Eu daria 3,5. Um filme do Bronson, 4 estrelas, eu penso num Tento Midnight. Nem é um filme do Bronson, 4 estrelas para mim. O Desejo de Matar mesmo, né? Por exemplo, é outro filme que eu considero 4 estrelas, né? Eu acho que eu sou um pouco menos exigente que o Oswaldo, porque eu dou 4 estrelas pro Vingador e pro Desejo de Matar eu dou 5, pra mim uma obra-prima. Então, o Vingador, pra mim, 4 estrelas. A obra-prima, 5 estrelas pra mim eu deixo pra coisas como Era Uma Vez no Oeste. Também. Não, mas esse filme não conta. Sérgio Leone não conta, assim. Eu acho que quando eu vejo alguém na internet dar 4 estrelas, eu já quero bater na pessoa, eu não consigo, assim, né, velho? A partir de 3 Ondas em Conflito, né, tudo que o Leone fez não é nada menos do que perfeito. Eu já conto, tanto que quando eu converso com as pessoas, geralmente sobre os filmes do Bronson, qual é o seu filme do Bronson favorito? Fora Era Uma Vez no Oeste. Porque, cara, sabe, não tem como.
Tem como, é foda, velho. E o personagem dele é sublime, o Gaita, né? Porra. Maravilhoso. Qual a sua nota, Luiz? A minha nota ficou 3,5 também, eu acho que eu fui um pouco mais exigente que você. Eu gostei pra caramba do filme, eu acho ele extremamente divertido e tal, até nas suas falhas, né? Ele acaba sendo... ele entretém. Mas eu admito que esses detalhezinhos, por exemplo, essa química sexual que os roteiristas resolveram meter no filme, por mais que seja engraçado, isso acaba, pra mim, diminuindo um pouco o valor do filme, que, tipo, funcionaria muito melhor. É justamente isso. É o tipo de coisa que você vê que, por exemplo, o roteiro pode ter sido com um ator 20 anos mais jovem do que Bronson. Qual era a do pessoal? Dá uma revisadinha aqui e faz essa relação ser mais de pai e filha. Resolvido. No caso, é onde entra o humor involuntário, né? Dos anos 80, né? Que acontece, né? E esse filme é perfeito pra isso, porque, tipo, as tentativas de humor do filme, elas são engraçadas, mas não pelo motivo entendido pelos produtores, assim. Você ri por outros motivos. É como se fosse alguém contando uma piada muito sem graça, que você ri porque, cara, isso é horroroso. E você ri do absurdo que você acabou de ouvir. Não é porque, tipo, nossa, que piada bem construída, que negócio de cocô. É porque, tipo, caralho, de onde é que você tirou essa porra, meu irmão? Mas já está aí, um grande... É mais uma daquelas gemas, né? Oitentistas do homem, né? Que acho que vale a pena ser descoberta e redescoberta, sabe? É um filme que, na minha opinião, merece mais falado. E eu acho uma pena que a carreira da Catherine Whitmore não tenha avançado muito mais, assim. Eu acho que ela tinha presença cênica, assim. Ela conseguiu segurar as contas muito bem. Eu gostaria de vê-la mais. Muito obrigado, querido ouvinte. Essa foi mais uma edição de Cine Poeira. Voltamos na semana que vem. Obrigado, pessoal. Não esqueçam aí de compartilhar pro pessoal. Se você está curtindo o programa, por favor, fala aí pros amigos, fala aí pros seus parceiros, né, de crimes cinematográficos, que tem aí um podcast novo lá na área, um podcast bacana, e com 3 rapazes que, modéstia à parte, sabem do que falam. E mostra pro seu pai também, a propósito, que provavelmente deve ter visto esse filme. É isso aí, até a próxima.